I'm Kitsune. Eu sou o Fábio Urso. And this is Video World. Queria começar dizendo que eu sou muito fã da trilogia do Nolan, cara. Eu sou um grandíssimo fã da trilogia do Nolan. Eu gosto muito, respeito muito, acho muito interessante e muito válida. E talvez um dos melhores filmes de heróis. E falando nisso, já abordando o Nolan, eu acho que como filme do Nolan, esse filme do Batman é um filme meio falho. Sim. Ele tem uns problemas de direção que o Nolan não costuma cometer. Tem alguns motivos que podem colaborar para esses erros. Eu acho que é muito mais a questão de ter sido um terceiro filme de trilogia. Porque assim, esse filme tinha necessidade de amarrar pontas soltas. Então ele ficou inflado, com muito personagem. O meu problema com esse filme é um problema de ritmo. Uma coisa que eu amo nos filmes do Nolan, principalmente Inception. Inception é um filme que... Inception é a origem, pra quem não sabe, obviamente que você sabe. Inception é um filme que tá constantemente algo acontecendo, sem parar. Então até os diálogos expositivos são funcionais para que a trama continue no ritmo. E aí ele pega a trilha sonora, como é que chama? A edição. Ele pega a trilha sonora e a edição e ele faz um diálogo normal, expositivo, virar a coisa mais emocionante do mundo. Então Inception é um filme que eu ficava fazendo assim, sabe? Saindo da cadeira o tempo todo. Nesse filme do Batman, no Dark Knight Rises, é tanta coisa que ele quer mostrar que quando chega no meio a coisa meio que se arrasta. Agora, mas assim, ele tem aquelas marcas do Nolan, ele tem aquele uso de trilha sonora magnífico, a musiquinha do Ben, aquele... que fica o filme inteiro martelando. Na cabeça, você tá... Você sai do cinema com aquilo. Você vai mijando, você fica assim... Ele usa a edição muito bem. A última cena do confronto final e de todo o problema dele ter que pegar lá o artefato do mal, MacGuffin do filme lá. Toda aquela cena pra mim... Tem muita gente que fala que o Nolan tem defeito, ele não consegue fazer isso tão bem, separar as cenas e você compreender. Ele tem um problema em montar a geografia de uma cena pra você entender quem está aonde em relação a quem. Eu não vejo tanto problema nisso no Nolan. Mas enfim, eu não acho que é o melhor filme do Nolan. Mesmo assim, é um filme que consegue criar uns momentos que... A gente tem que confessar... Vamos confessar os... É o segundo filme que eu choro, eu acho que esse ano. Segundo? Não, Harry Potter foi ano passado, né? Harry Potter foi ano passado. Então teve um ano passado e outro esse ano. Não, eu chorei. Vocês vão ver uma breve cena do Alfred lá pro fim do filme. Foi lá que eu caí. Não teve como. Eu já tava caindo um pouco antes, cara. Vamos chegar na história então desse filme. Porque a história desse filme amarra a trilogia, certo? Bem ou mal amarra as pontas. Sim. Temáticas até. Temáticas, né? Eu vou chegar lá. Mas assim, ele é um roteiro
Tem um problema de estrutura de roteiro, que eu não vejo um grande problema, mas eu vi muita gente falando que tem esse problema. Pra mim não é tanto problema. Eu acho que tem dois problemas principais. Tem problema de motivação e tem problema de lógica. O problema que eu tava falando antes, na verdade, era uma outra coisa, que é o problema de você ter 2 arcos de renascimento do Batman. Porque o Batman, como todo mundo sabe, se passou 8 anos desde o último filme. O Bruce Wayne tá andando de bengala, ele tá todo debilitado. Ele não é mais o Batman desapareceu. O Bruce Wayne está recluso e tudo mais. Mas aí ele volta ao jogo de ser o Batman até que ele cai de novo pra ele voltar a ser o Batman. Então é meio que você visse 2 arcos do personagem. Eu não vejo como 2 arcos, eu vejo como um só. Eu vejo, acho que o primeiro arco é ele falhando em ressurgir. Exatamente. Como se ele tivesse tentado escalar um túnel até o luz e não conseguiu. Uhum. E o segundo é quando ele consegue. Mas tem os problemas de lógica. Tem vários. Vários. O Nolan compensa isso com carga dramática, com emoção pura e visceral. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, tem umas certas coisas que você... Pera aí. Tipo isso. Agora vamos abrir spoiler e vocês voltam daqui a pouco, quando a gente for falar dos personagens. Vai ter um outro trecho sem spoiler e depois spoiler de novo. Agora. Quando a cidade, eu não vou ir tão longe no spoiler, mas a cidade está sitiada, de certa forma. Ninguém entra, ninguém sai. E o Batman, no caso Bruce Wayne, que são as mesmas pessoas, não sei se vocês repararam no nome dos outros filmes. Eu não sei se você... Isso é spoiler do filme, gente, é sério, o Batman é o Bruce Wayne. Ele está fora. E como a cidade está totalmente sitiada, ninguém entra, ninguém sai, ele entra de novo, quando ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Ele foi mandado pra prisão lá do Bane na África Oriental, né, no leste da África. Ou seja, ele não tem grana, não tem recursos, mas ele consegue sair de lá numa cena emocionante. Sim. Mas aí ele volta pra Gotham como? Com que recursos? Quem autorizou ele? Para marinheiros. Devia ter, sabe, uma fala resolvia isso. Você pode supor um monte de coisa, por exemplo, sei lá, o Bruce Wayne tinha contas em outros países. Bruce Wayne tinha amigos na África que eram negociantes de diamantes. Qualquer merda assim, ele fez meia dúzia de ligação, pediu alguns favores e conseguiu recurso pra voltar. Ele podia ter falado simplesmente, como você chegou até aqui? Eu tenho amigos na África. Pronto, tipo, eu sou o Bruce Wayne, eu posso fazer telefonemas. Mas, sabe, não precisava de um grande explicação. Mas alguma coisa, entende? Tem isso, tem a motivação do vilão principal. A ideia é que ele acha que Gotham é o centro da decadência, como a Babilônia foi, como Gomorra foi. Como Roma foi, se eu não me engano, ele explica no primeiro filme. Sim, como Roma foi. E como milhares de outras cidades foram, como acho que São Paulo é, de certa forma, sim, hoje. Sim. Devia ter a Liga das Sombras Brasil. O primeiro ataque vai ser na Rua Augusta, inclusive. Sim. Eu vou combater esses malucos, velho. Eu vou com tocha e tal. E a questão eles querem destruir isso. Tudo bem, eu acho válido. Agora, eles não chegam a explicar o porquê de essa ideologia, ou de onde surgiu essa ideologia, ou como é que essa ideologia funciona. É só, eu não gosto de vocês, seus porcos imperialistas corruptos. Porque no primeiro filme funciona, porque no primeiro filme não importa. Foda-se a motivação dos vilões. Porque só chega no finalzinho do filme. O importante é a formação de Bruce Wayne como herói Batman, o Cavaleiro das Trevas. É isso que importa no filme, então a motivação do vilão ele é um obstáculo e o Bruce Wayne e o Batman precisam tomar uma decisão no fim do filme. Nesse filme, também é um pouco disso. O filme é muito mais sobre o Batman aprendendo uma lição. Sim, mas... Mas se você para pra pensar, sabe? E pior do que isso, pior do que a motivação dele ser baseada numa ideologia meio solta, meio mal explicada, também, no fim das contas, por causa daquele twist meio bobo do final, acaba sendo vingancinha. Eu acho o twist meio bobo, você gosta até, né? Eu gosto porque chega mais próximo do canon, mas
Eu não Só acho, por isso. eu não acho que dentro da história, a história ganhou, a história do filme não ganhou nada com a Miranda Tate revelando eu sou Talia al Ghul. Mas também ela não perdeu muito, porque se você pensar que a motivação já não era muito importante pra coisa de conversa. Pois é. Então, é uma vitória, porque pelo menos chega mais perto do coisa. Não perdeu nada. Só serve pra isso, é uma piscadinha aí, gente, olha só, a personagem da Talia al Ghul tá aí no filme. E só isso, entendeu? Tem uma piscadinha desse tipo no fim do filme que é muito melhor. Sim. É o fato do policial, que... A gente já tá na área de spoiler, então. O Robin está nesse filme. Que é o policial, só que o nome dele é John Black. John Blake. John Blaine, ele é um órfão. Blake? Blake. Vai. E ele é um órfão. Daí no final do filme você descobre que o nome verdadeiro é Robin. Provavelmente John Robin Blake. Ele fala meu nome completo, ele fala. Checa meu nome completo. Então tem essa piscadinha, olha só, o Robin está aqui. Só que é uma piscadinha que é muito mais do que isso, por isso que funciona mais. Esse filme tem problemas, tem falhas, mas o arco do Bruce Wayne é ótimo. O arco da lição aprendida pelo Batman. Eu acho o arco do Robin mais interessante. Então, mas o arco do Robin é engraçado. Eu vou falar mais pra frente do que eu acho que é a ideia principal do filme. O arco do policial John Blake tem mais a ver com a ideia do filme, enquanto ao mesmo tempo você tem o arco do personagem Bruce Wayne que corre um pouco por fora dessa ideia. Certo? Apesar que... Por fora não, também tem a ver. Mas também tem simplesmente o arco humano, fora do ideológico. O humano do Bruce Wayne é muito importante. Que é ele aprendendo que ele também tem que valorizar a própria vida. E ele se jogava pra morte e ele causa consequências para outras pessoas e para ele mesmo. Então ele aprende que ele tem que ter vontade de viver. E ter medo faz parte da vontade de viver. O medo da morte É uma força, não é uma fraqueza. Exatamente. E ele não tem medo da morte, mas ele aprende a ter medo da morte, voltar a ter medo e valorizar a vida e tudo mais. E eu acho isso muito forte, principalmente por conta do fim do filme, que é a parte que a gente chora. E aí a gente não vai chegar nos finalmente do fim do filme. Não. Mas o fim do filme a gente acha que... Inclusive tem um twist, ou tem um outro twistzinho, que eu acho que tem a ver com a vontade de viver do Bruce Wayne. Aquilo acontece porque Bruce Wayne quer estar vivo. Então eu acho aquele arco muito bom. O arco do Bruce Wayne, mas tem o arco do policial, que é ótimo. Então vamos sair da zona dos spoilers e vamos falar das atuações e dos personagens desse filme. Don't worry, Master Wayne. Takes a little time to get back in the swing of things. Tem a Mulher Gato. Você se recusa a chamar de mulher gato, né? Eu me recuso. Se o filme não O tem... filme se recusa. O filme se recusa. O próprio diretor se recusa a fazer isso. Porque eu sou... Só porque tem alguns cats espalhados em jornais que falam sobre ela. Pra você que gosta de Lupin, a mulher gato nesse filme é a Fujiko. Eu prefiro chamar de Fujiko do que Mulher Gato. É tão Fujiko quanto mulher gato, né? Eu não acho ela intrinsecamente necessária à trama, mas eu acho ela uma boa personagem, muito bem utilizada, e o Nolan me fez acreditar que ela funciona naquele mundo. Sim. Que ela é boa o bastante pra ser uma especialista e boa o bastante pra estar envolvida com a Liga das Sombras. Acho que ela não é exatamente envolvida, ela é mais uma mercenária de mercenários. É, tipo isso, ela é contratada pra fazer serviços por fora. Ela funciona pra Liga das Sombras assim como a personagem funciona pro filme. Ela cumpre tarefas, a personagem tá lá pra cumprir certas tarefas e fazer a história andar. Sim, faz sentido, porque se ela faz isso dentro da própria trama, do próprio personagem já fazer isso, ele fazer isso na trama faz sentido. Sim, mas se tirasse ela, de repente o filme não perdesse tanto. Tem todo aquele hall de coadjuvantes que sempre vão bem nesses filmes do Batman, que tá o Gordon, o Gary Oldman como Gordon, o Morgan Freeman como Fox e o Michael Caine como Alfred. Principalmente o Michael Caine como Alfred nesse filme. Sim, tá ótimo. Filho da puta, Michael Caine, você é demais. Só que eu acho engraçado, ele é o único que eu não lembro de outros filmes. De outros filmes... Fora o Batman. Eu lembro de outros filmes com o Michael Caine, mas eu não vou lembrar agora. Ele é o pai do Austin Powers, do terceiro Austin Powers. Muito bom, porque eu adoro três filmes da Austin. É a trilogia Austin Powers. É a trilogia da Austin Powers. Então, ele é o pai do Austin no terceiro.
o Bane pra nós funciona. Muita gente fala que o Bane não funcionou. Pra mim o Bane funciona perfeitamente nesse filme, mas ele é quebrado pelo roteiro. Exato. Como a gente não tá mais na spoiler que o spoiler passou, só vou dizer o seguinte. Tem um twist. Pra mim, o twist que move a motivação de um personagem para outro faz com que o Bane perca força como personagem. Mas mesmo assim ele funciona como presença. Ele pode não ser mais, vamos dizer, o personagem, mas ele ainda é um personagem. Se eu tivesse um capanga, eu queria contratar o Bane. Mas a atuação do Bane tá muito boa. Tá muito boa. Principalmente a voz e o jeito de falar. Pelo jeito de falar. É um... Ele tem um jeito todo erudito de falar com aquela máscara com voz bizarra. todo musculoso. Você, é como você imagina conversar com um dragão daqueles. É tipo isso. Ele é um dragão, né, cara? E o Bane tá sempre a sensação de que ele está sob controle. Ele não levanta a voz, a não ser quando ele vai falar pra muitas pessoas. Então ele não levanta a voz, ele não corre. Ele, quando tem uma explosão, ele não se abaixa. Exatamente. Então ele tá sempre sob controle. E sempre assim. Sempre segurando aquele negócio e tudo mais. Eu acho que eu sou um dos únicos que defende, agora já passando pro Batman. Eu sou um dos únicos que defendem a voz do Batman nesses filmes do Nolan. Eu gosto por dois motivos. Um porque faz sentido e o segundo porque dá pra fazer piadas disso. Eu acho que faz sentido, porque senão ia cair naquele negócio do super-homem. Sabe? Porra, eu tô vendo que você só tirou o óculos, velho. Na moral, para com essa putaria. Na moral. Mas... o Bruce Wayne usa aquela voz como Batman pra enganar as pessoas, certo? Certo. Tem um monte de gente ao longo do filme que sabe que ele é o Batman. Quando ele tá com a máscara, ele continua com a voz. Quando ele tá com uma máscara de esqui, Isso. ele continua com a voz. Exatamente. É uma mano, máscara de esqui. E esse é um filme muito mais sobre o Batman do que o segundo filme. Por isso que eu não vejo o problema do Bane não ser tão foda quanto o Coringa. Porque aquele filme era o filme do Coringa. Esse é o filme do Batman. Sim. Mesmo que tenha muito pouco roupa Batman, durante o filme. É. E também acho que boa parte do filme seja sobre o próprio Blake. O policial. Sim, o Blake. Também por própria cidade de Gotham. Sim, o filme é muito sobre Gotham. Gotham é um personagem. Acho que são três coisas que estão sendo faladas do filme. Não Batman, o Bruce Wayne, Blake e Gotham. Acho que são os três personagens principais desse filme. Agora, aquilo que eu falei que tem muito pouco de Batman no filme é um problema pra você, né, Urso? É. Eu me sinto como se o Nolan ele não se sente confortável fazendo um filme sobre Batman. Então ele precisa fazer um filme sobre outra coisa que não é o Batman. Ele tem medo de assumir que ele tá fazendo um filme de super-herói, né? Isso. Um filme que é um cara com o nome Batman. E aí você vê em todo o universo que ele cria, você vê um programa nisso que você acha que todo esse realismo é medo de se assumir, digamos assim. O Nolan não quer sair do armário. Não, eu acho que o realismo não tem problema em se juntar com certas coisas. Ela podia ser a Mulher Gato. Eu não acho que o universo vai ruir por causa disso. Você não acha que todo o realismo vai embora se Porque se já se aceita que um cara tá sendo chamado de Batman? Isso! Esse é um ponto importante. Se o cara aceita que tem um cara chamado de Batman, eu não vejo problema mais chamar Mulher Gato. Por que você tá pegando uma história pra adaptar se você não quer adaptar ela? Eu tenho dois argumentos quanto a isso. Agora eu já vou entrar no meu, sem problema? Sim, então eu quero que você dê dois argumentos pra provar que é uma adaptação de Batman. Olha só, primeiro que eu sempre acho, dentro da minha falta de conhecimento de comics americano, o que eu sempre entendo que acontece com esses heróis é o seguinte. De tempos em tempos, a editora contrata tal equipe criativa. Então tem o cara que desenha e o cara que escreve. Então, por Na verdade é muito mais complexo do que isso, são muito mais pessoas. Ok, eu tô simplificando a questão. Os caras que tomam decisão são o cara que escreve e o cara que desenha. E o editor. E o editor. Então vamos dizer que a equipe dos três carinhas
criam o conceito do Batman que vai ser usado até que a editora queira trocar. Que pode durar uma semana, 3 meses ou 5 anos. Exatamente. Então, ao longo de 80 anos de história de Batman de publicação, desde 1930, vários autores já pegaram o Batman e fizeram o que queriam com ele. Mas eu tenho uma outra coisa que eu quero falar e eu espero que vocês tenham paciência porque eu quero falar. E eu vou amarrar com o que você está questionando. Porque é o seguinte, os filmes do Nolan são filmes sempre com uma ideia central, certo? Esse filme, da primeira vez que eu assisti, eu fiquei em dúvida sobre a ideia central. Eu também fiquei agora quando assisti. Eu li de tudo sobre o filme do Batman por aí, e caras que eu respeito muito na internet falam que não existe uma ideia central nesse filme, por isso esse filme falha. Eu assisti de novo com você, e eu acho que eu achei a ideia central desse filme. Primeira vez que eu assisti, eu ficava vendo o Bane fazendo uma revolução e tirando o poder das autoridades de Gotham City. Então ele mata o prefeito, ele tranca a polícia no subterrâneo. Eles esqueceram do judiciário, eu só achei isso errado. Eles substituíram o judiciário com eles mesmos. Tecnicamente sim. Então, Tem lá o... eles destruíram os 3 poderes. Eles destruíram os 3 poderes. E eles tomaram o controle. E aí eu fiquei pensando, peraí, então quer dizer que a mensagem do filme é que nós precisamos de controle? Mas não é bem assim. E aí que entra John Blake, o personagem do Joseph Gordon-Levitt, uma ótima atuação. Pra mim, a ideia principal desse filme não é que deve haver controle, é que deve haver justiça. O problema é que o controle é excessivo por vezes e... Corruptível. Exatamente. No outro filme você já viu o Coringa tentando corromper o Batman, Gotham City inteira e o Harvey Dent. Deu certo com o Harvey Dent, deu certo, digamos, com a cidade, mas depois a cidade prova que não e tudo mais. Então ele falha, ele não consegue corromper o Batman. Então o Batman é um herói incorruptível. Ele é falho, ele comete crimes. Por quê? Porque ele pode, porque ele é o Batman. Mas não é aquele sentido de ele pode porque ele é o Batman e ele é foda. Ele pode porque ele é o Batman porque é necessário. Porque é necessário. Porque às vezes esse último filme do Batman, a ideia principal pra mim é relativizar o controle. Então, completamente sem autoridade, vira o caos que o Bane fez. E o excesso de controle também é ruim porque causa problemas de você não poder cumprir a justiça. Você vai cumprir a lei, mas não vai cumprir a justiça. Ou seja, você não faz o que é certo, moralmente dizendo. Exatamente, você não faz o que é certo moralmente dizendo. Quando você está tendo a justiça como moral e não como coisas equivalentes. Exatamente. A justiça como o que é certo, de acordo com a ideologia de alguém, e não a justiça de acordo com o que está escrito num certo livro de uma Constituição. Então sabe o que o Nolan fez pra mim? Ele acabou de fazer o filme de herói definitivo. Porque toda a ideia desse filme justifica a existência de heróis no mundo. Sim. Então você fala que ele tem medo de fazer um filme de herói, eu também acho que ele tem um pouco de medo. Então me parece que a ideia do Nolan é, caralho, um cara vestido de morcego é completamente implausível. Como é que eu vou justificar a presença dele? Não é só no fato de ele ter feito a armadura dele de acordo com isso, com aquilo e tudo mais, que mostra no Batman Begins. Não só prática, mas também ideológica, é isso? Exatamente, não só prática como ideológica. Ele justifica a existência e a necessidade de um herói por conta de que ele age na área cinza que ninguém pode agir. E se ele for incorruptível como o Batman é, porque os heróis são facilmente corruptíveis, alguns são. Se ele for incorruptível, ele pode se tornar aquilo que o mundo precisa. E esse é o arco do Blake. O Blake, ele entende isso sozinho por conta de tudo que acontece no filme, e aí o Batman, o Bruce Wayne, entende isso e passa a bola. E passa a bola pra frente e ele vai virar algo, Robin, foda-se. Ele não vai virar Robin, ele já é o Robin. Ele já é o Robin. Não sei, provavelmente não vai existir um próximo filme. O que é uma pena. O que é uma pena, porque dá vontade de ver as aventuras de John Blake. Agora Asa Noturna. Agora provavelmente Asa Noturna. Então pra mim esse filme é o filme de herói definitivo. Ele arranjou dentro dos métodos nolanianos, ele fez pra mim o filme de super-herói definitivo. Eu acho complicado dizer isso.
Mas enfim, eu sou muito fã desse filme, eu acho que o Nolan fez um ótimo filme, como direção nem tão primoroso e não tão obra-prima quanto outros filmes que ele já fez, mas como ideologia tá dentro do que o Nolan acredita e dentro do que eu acredito que deve ser feito com super-heróis, e eu acho que esse é o filme de super-herói definitivo, ideologicamente falando. Eu discordo, eu acho que... Eu não consigo pensar... Eu acho que até o Dark Knight é melhor, assim, como diversão, né? Mas... Eu não consigo... Eu acho que os dois... Não consigo ver qual é o melhor entre os dois, né? Eu só acho o Dark Knight mais divertido. E não adianta a gente nem comparar, essa é a comparação que se faz, né? É, porque... Os outros filmes de heróis, o que você tem? Tem o Avengers, que eu achei só legal, e tem o que? X-Men, Blade. Então, X-Men, o First Class é um filme que também usa o super-herói para uma ideia maior, que eu acho muito incrível, assim. Mas ele não é um filme tão grandioso e tão ambicioso quanto o Batman. Eu não sei, eu só vou dizer uma coisa. Eu preferi o primeiro volume do Cavaleiro das Trevas. Frank Miller. Eu prefiro o Nolan. Você não leu Em Nolan We Trust. Você não viu o Frank Miller? Eu vi, cara, eu li. Você leu? Eu li. Não acho tudo isso. Eu acho melhor do que o Nolan. Não é tudo isso, mas eu acho melhor do que o Nolan. Eu acho o Nolan infinitamente superior a tudo, menos ao VideoQuest. Cara, pera aí. Vai tomar seu cu. Para com essa merda. É lógico que qualquer merda é melhor. Tchau.